Eu sou Ronaldo Nogueira, criador do site Manutenção Sem Complicação. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, alguns macetes sobre manutenção de prensas mecânicas. Roda a vinheta! Bom, pessoal, vocês devem conhecer o que são peças manufaturadas. São peças fabricadas pelas indústrias. Por exemplo, panelas, suporte para TV, suporte para carro e uma infinidade de outros componentes mecânicos que a gente vê no dia a dia. Bom, essas peças que eu acabei de citar, elas são fabricadas em equipamentos chamados prensas. Existem diversos tipos de prensas: prensas mecânicas, prensas hidráulicas, prensas pneumáticas, servocomandadas. Bom, eu vou dar algumas dicas essenciais sobre prensas mecânicas. Dica número 1. São dicas valiosíssimas que vocês vão utilizar na sua vida, não só em prensa mecânica, mas em qualquer equipamento. Bom, diversos tipos de manutenção. Vou citar aqui as mais utilizadas, são as 3. Manutenção corretiva, que basicamente é você pegar o equipamento quebrado em condições e corrigir o problema. Essa é a corretiva. Existe a preventiva. A preventiva é quando você prevê, quando você analisa, você faz um levantamento e efetua aquela manutenção dentro de um cronograma, antes do equipamento vir a quebrar. Existe a preditiva também, que é uma anterior à corretiva, a qual você vai fazer análise de ruído, vibrações, som, aquecimento. São manutenções muito importantes. Manutenção preventiva. Eu gosto muito de fazer comparações, analogias. Vou colocar aqui exemplo básico, por exemplo, para quem tem ou para quem não tem, um carro, um veículo. Não sei se vocês sabem, mas o óleo do carro, ele deve ser trocado a cada 5.000, a cada 10.000 horas, conforme o fabricante. Por que essa troca? Porque o óleo, conforme a quilometragem, o tempo vai passando, ele vai perdendo a viscosidade, ele vai afinando, ele vai perdendo as características de lubrificação dele. Por isso o fabricante pede para cada 5.000, a cada 10.000 fazer a troca, dependendo do modelo do veículo. O que eu quero dizer com isso? Se você não faz isso preventivamente, isso pode ocorrer, como na imagem aqui abaixo, ele pode danificar o motor por falta de lubrificação, por lubrificação inadequada. O óleo não vai fazer a função para a qual ele foi definido. Em prensas, em equipamentos, também é colocado esse tipo de manutenção. É feito lubrificação em rolamento, troca de óleo de mancais, troca de óleo de biela, avaliação de parafusos soltos, parafuso com desgaste, ou seja, todo esse procedimento ele tem que ser feito através de um checklist, ou seja, a gente tem umas anotações a qual são efetuadas, a qual eu vou passar agora na próxima dica. É isso aí, pessoal. Vamos agora à dica número 2. Ser um bom observador. Toda pessoa que trabalha na área de manutenção e afins, ele tem que ser uma pessoa muito observadora. O que eu quis dizer com a pessoa ser observadora? O mecânico, o eletricista, o técnico, qualquer pessoa que trabalha na área de manutenção, não só os técnicos, também como os operadores, eles têm que estar sempre atentos a possíveis diferenças no equipamento. Se você que opera o equipamento todo dia, por exemplo, você vai sair com o seu carro de manhã, você não observa se o pneu não está furado, se não tem combustível, esses detalhes. São detalhes, assim, aparentemente simples, porém que deve ser necessário. Assim como o operador, por exemplo, numa prensa, quando ele vai entrar no turno dele, ele observa se tem óleo, observa se tem material, se está regulado na pressão adequada. São procedimentos operacionais. Já para nós da área técnica, por exemplo, os mecânicos, ele vai observar o equipamento se não tem nenhum parafuso solto, se a lubrificação está em dia. O eletricista, ele vai observar os bornes se não estão bem apertados, vai tirar a temperatura, vai verificar se o motor não está com excesso de sujidade ou vai ocasionar, se tiver muita sujeira na ventoinha, por exemplo, pode ocasionar o superaquecimento. São detalhes que parecem até bobos, só que tem que ser observado. Por isso que eu digo, observadores. E 90% dos problemas que ocorrem na área de manutenção são relativos a esse tipo de observação. Um bom observador, o que eu quero dizer com essa frase?
Nós temos que ser pessoas detalhistas, pessoas comprometidas com a nossa área de trabalho. Independente se você é um mecânico, um eletricista, um técnico, um operador de máquina, não importa. O importante é que quando você vai iniciar o seu turno, sempre observe, por exemplo, se não está faltando óleo, se tem algum parafuso solto, se tem alguma mangueira estourada, isso tem que ser relatado, pois o equipamento ele só vai estar em condições ideais de trabalho se estiver dentro das normas. Até uma proteção, uma cortina de luz, por exemplo, que ela serve para quem opera a prensa sabe, se você colocar a mão em determinado ponto, ela pode vir a descer. Então, são detalhes, pequenos detalhes, que não podem ser passados despercebidos. 90% dos problemas ocasionados na área de manutenção mecânica, elétrica e operacional é descuido, é falta de atenção. Então, é muito importante você ser uma pessoa observadora. Dica número 3. Cursos e treinamentos. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, com a indústria 4.0, é importante você estar antenado às novas tecnologias do mercado, a ver como os equipamentos funcionam. Os equipamentos hoje em dia não são mais como antigamente, tem muita tecnologia embargada. Hoje a pessoa que não sabe, por exemplo, operar um CLP, não sabe fazer uma programação básica, ele vai ficar para trás. Independente de ele ser um mecânico, um técnico ou um simples operador. O mercado, infelizmente, o mercado é cruel e as tecnologias vão evoluindo. Então, a gente tem que aprender a evoluir com isso aí. Sempre que possível, faça curso, faça treinamento, mostre que você é uma pessoa interessada. Isso vai contribuir bastante no seu desenvolvimento pessoal, profissional, vai te ajudar a você procurar alcançar locais maiores. É evidente, a gente só vai alcançar o alto da montanha se seguir o caminho. Se a gente ficar parado, a gente não vai sair do ponto zero, certo? Então, vamos, gente, vamos estudar, vamos se especializar. Hoje em dia, que nem aqui, tem cursos na internet. Eu mesmo ministro alguns cursos de mecânica sobre prensas, injetoras. O que eu quero dizer? Antigamente, na época que eu comecei a estudar, só tinha Senai, escolas técnicas. Hoje você pode fazer muitos cursos via internet, mostrar que você tem conhecimento. Isso é importantíssimo, tá ok? Espero eu ter ajudado para vocês e me sigam no canal. Eu vou procurar manter sempre assuntos pertinentes a essa área. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Agradeço novamente e valeu!